Começou mais um Pode Falar Podcast. Esse podcast de hoje com uma convidada meio inusitada, porque ela se envolveu numa polêmica aí com a galera do meio publicitário recentemente. E, primeiramente, eu queria deixar muito claro, assim, a ideia desse podcast é a gente trazer pessoas para a gente trocar ideia, para a gente concordar, para a gente discordar, enfim, ouvir o ponto de vista do outro, trazer também o nosso ponto de vista. Eu acredito que é extremamente necessário, principalmente nos dias de hoje, a gente ter muito mais diálogo. A gente não precisa concordar com as pessoas, a gente não precisa acreditar em tudo que elas falam, mas a gente precisa sim ouvir e precisa ter, acima de tudo, respeito. Então, a convidada de hoje é Nathalie Morel. Quem é você, Nathalie Morel? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei surpresa, principalmente com a sua abordagem de querer ouvir o meu lado, né? Essa polêmica aí. Ninguém me deixou posicionar, né? Ninguém fez esse convite, então, obrigada. Bom, Nathalie Morel é uma mulher de 29 anos, empresária. Primeiro, né, no mundo físico, sou proprietária de um salão de beleza aqui em Dourados, fazem já 7 anos, desde 2014. Ele chama Beauty Club, começamos apenas com uma colaboradora e hoje somos em mais de 20 colaboradoras, especializados em serviços da beleza, corte, mechas, sobrancelha, pé e mão. E nós nos tornamos referência no estado todo nesse quesito, né? Além disso, também sou empresária do mundo digital. Tenho uma escola para cabeleireiros, com quase 3 mil alunos hoje, em mais de 6 países. Ela chama Escola Cabeleireiro de Sucesso. E desde 2019 eu estou no digital. E hoje, a partir de 2021, eu comecei a falar para empreendedoras, né? Como vender qualquer coisa, seja produto ou serviço, através da internet. Por um acaso, hoje, é o Instagram. Mas como você ter um posicionamento, como você se vender sua marca, usar essa ferramenta que hoje é gratuita para se promover. Sim. Então, como eu estava te falando, né, eu conhecia já a sua trajetória do mundo digital por conta dos seus lançamentos, né? Então, você foi uma pessoa que teve muito resultado, né, com lançamentos. Como que começou tudo isso? De onde que veio essa ideia? Bom, em 2019, finalzinho de 2018, eu tenho uma amiga, né, a Carol Cantelli, também super destaque aí no Brasil, na área de marketing digital. Era uma arquiteta daqui de Dourados, hoje ela mora em São Paulo. E eu conheço a Carol desde 2012, que ela morava aqui em Dourados, eu fazia o cabelo dela e a gente ficou mais do que cabeleireira e cliente, a gente ficou bem amigas mesmo. E ela falou assim, amiga, você que está dando curso presencial, então eu dou curso presencial, dava, né, hoje só estou no online. Em 2015, eu comecei a minha jornada com cursos para cabeleireiros. A princípio, foi para uma cabeleireira no meu salão. Eu falei, meu Deus, acho que eu nem sei ensinar. Mas a menina era tão insistente, falei, ok, vem que eu vou te ensinar. Depois foi para grupos de 5 cabeleireiros, 8, 15, 20. Começou a crescer e eu comecei a ganhar notoriedade aqui na cidade, com outras pessoas vindo. E aí eu falei, cara, legal isso, só que ou eu vou ter que começar a dar os meus cursos em Campo Grande, por causa do aeroporto, ou eu vou ter que ir para São Paulo. Eu tentei até fechar uma turma em São Paulo. Só que aí eu dependia de pessoas para fechar os meus cursos, vender. Lá eu não era tão conhecida, meu Instagram ainda era pequeno. Dá medo de você levar a equipe, levar todos os produtos. Falei, será que vai dar certo? Então, é um custo muito alto quando fala assim, de curso presencial. E aí eu sempre dividi isso com as minhas clientes, elas viam os bastidores do que eu filmava. Olha aqui, né? Eu acredito, né? Sempre acreditei que, mesmo que isso não agregasse nada da vida das minhas clientes, de informação trazia mais autoridade para mim. Então, eu estou fazendo cabelo com uma professora disso, né? Então, é nela que eu vou. Então, eu dividia isso. E a Carol, vendo esse movimento dos meus cursos, falou, amiga, tem uma coisa que é muito sua cara, que é lançamento. Você já ouviu falar de Érico Rocha, 6 em 7? Eu falei, não sei nem o que você está falando. Ela falou assim, amiga, eu estou como afiliada agora de um curso, eu ainda vou gravar o meu. Pesquisa. Ela só falou assim, vai atrás disso, porque é muito sua cara. Aí eu pesquisei, era um domingo à noite, assim, final de 2018, pesquisando lá. Falei, cara, entrei no Instagram do Érico Rocha, falei, é muito para mim isso daqui. E no início, eu já sabia que eu queria ter uma segunda empresa, mas eu não sabia bem o que eu queria, né? Então, eu tenho a Bruna, tá aqui comigo, e hoje ela é minha sócia no digital, ela e o marido dela, e junto com meu marido, nós formamos a AG4. E a gente começou, a princípio, a gente queria ter um e-commerce para vender os produtos do salão, para clientes, né? Não com foco em cabeleireiros. Então, a gente abriu a Beauty Store.
Então a gente começou a vender só aqui em Dourados, entregar pelo correio, algumas coisas, mas também é negócio físico, demora para engrenar, demora para engatar. E aí a gente fez uma boa venda no final do ano, assim, todo o lucro que a gente teve, a gente iria reinvestir para comprar mais estoque, né? A margem é muito pequena, né? Sim. Então você demora para escalar. E aí eu falei, cara, tem esse negócio aqui, fórmula de lançamento, vamos comprar? Aí todo mundo assim, ai, não sei. A primeira que eu convenci foi a Bruna. Aí eu falei, não, o negócio é o seguinte, se não der certo, não deu, né? A gente também não vai perder muito. Faltou um dinheirinho ali, a gente inteirou. Cara, a gente contou um bolo, assim, de dinheiro. Não é barato a fórmula. R$10. A gente entrou na turma que era 6 mil, acho que ainda é esse preço. 6 mil reais, e a gente entrou no último dia, faltando 15 minutos, pra, tipo, fechar a agência, né? Falei, não, mas a gente vai entrar. Eu acredito muito que o que despertou o resultado, assim, que fez a gente ter o resultado tão rápido, foi o compromisso com o dinheiro que a gente não tinha. Então, primeiro, esse não era nosso dinheiro, era um dinheiro do caixa da empresa. Segundo, a gente não tinha todo o dinheiro, então a gente pegou do nosso bolso e investiu um pouco também. E aí a gente foi, entrou com a cara e com a coragem. Mergulhamos, assim, imersão. Todos os dias saía do salão, estudava à noite, final de semana, se reunia nós 4, estudávamos. Eu não sabia o que era CPL, não sabia o que era lead, eu não sabia o que era lista de e-mail, nunca tinha lidado com isso. A única coisa que eu sabia que eu era muito boa para vender. Então, eu sempre soube que eu sou... Cara, eu sou empreendedora desde os 13 anos. Então, assim, a vida me formou empreendedora. Então, já vou voltar um pouquinho, posso? Claro, fica à vontade, quero ouvir sua história. Porque eu sou falante. Não, mas aqui a gente não tem tempo, não. Tá, aqui já volta. Tá, com 13 anos, eu fui criada pela... Na verdade, assim, né? Eu não fui criada com a minha mãe, acho que você falou, né? Viu um pouco dessa história, etc. Então, eu tive uma fase que eu morei com a namorada do meu pai e ela me ensinou muito sobre empreendedorismo. Ela também construiu o que ela tem do zero. E ela sempre me falava assim, eu lembro de uma vez que ela fez eu pegar e limpar o carro dela, um carro novo, ela tinha um Vectra, teto solar, mastro para carrão, sabe? E ela me chamou lá e falou assim, eu quero que você limpe o carro. E eu fiquei muito puta, porque a gente morava no portal, ela tinha muito dinheiro, eu tinha que limpar a casa, sabe? Cozinhar. Eu falei, véi, por que essa mulher faz isso comigo? E aí eu fiquei muito puta e ela viu que eu fiquei brava assim, ela foi trabalhar. Quando ela voltou, ela colocou o filho dela para limpar por fora e eu por dentro, né? Ela falou assim, senta aí. No banco, né? De um lado, ela sentou no lugar do motorista. Ela falou, sabe por que eu fiz você limpar esse carro? Eu falei, não. Ela falou assim, porque um dia, se você não souber fazer nada, você vai trabalhar de qualquer coisa. Eu te ensinei a passar roupa, a lavar, a cozinhar. E até carro eu quero ensinar você a lavar. Tipo, a limpar. Porque eu quero que você sobreviva. Então, ela tinha uma forte missão de não deixar eu seguir o rumo da minha família, sabe? Então, ela foi uma boa drasta. Então, ela me ensinou muito sobre trabalho, sabe? E ela me colocou para fazer unha, para fazer massagem nas amigas dela. Tudo que era troquinho, por mais que ela tinha dinheiro, ela fazia isso despertar em mim. Você pode ter o seu por seu próprio merecimento. E aí, despertou isso em mim com 13 anos. Eu já atendi as amigas dela e etc. Foi muito bom, porque aos 14, né, no próximo ano, minha mãe saiu da cadeia. Então, minha mãe ficou 6 anos no Bangu 1, lá no Rio de Janeiro. A princípio, a sentença dela foi de 10 anos, porque ela foi presa como chefe de quadrilha. Então, quando o João Morel, que é o meu tio-avô, morreu aqui no presídio de Campo Grande, por mais que o Fernandinho Beiramar fala que não foi ele, tudo tem indícios, porque era guerra de Beiramar e família Morel. Sim. E aí, como a gente ficou sem ninguém na família, porque teve a chacina dos filhos dele, teve ele, a família foi assim, cada um por si. E minha mãe foi para frente. Então, ela saiu daqui e começou a levar droga lá para o Rio de Janeiro. Por isso que ela foi como chefe de quadrilha. Sentença grande, 10 ou 11 anos, não me lembro. E aí, ela saiu de condicional. Minha mãe começou a trabalhar lá no presídio. Então, com a justiça, ela conseguiu essa liberação. Saiu do Rio de Janeiro e veio morar para cá. Eu queria, como eu estava com 14 anos, recuperar o tempo perdido com a minha mãe. Então, eu larguei toda aquela coisa boa que eu tinha na casa da minha madrasta, cama, comida, roupa, etc.
com o meu pai. Eles não moravam juntos, mas às vezes eu ficava com meu pai, às vezes eu ficava com ela para voltar a morar com a minha mãe. E quando eu fiz isso, meu pai, como minha mãe foi para o Rio de Janeiro fugida do meu pai, etc., eles terminaram um relacionamento muito brigados. Quando eu falei para meu pai que eu ia voltar a morar com a minha mãe, ele simplesmente falou, esquece que você tem pai. Então ele cortou minha pensão, não quis me ajudar. E minha mãe estava saindo do presídio, literalmente, com documento só. E aí eu falei, cara, a gente vai pela emoção, né? E vai aprendendo no meio do caminho. Então a gente foi morar de favor na casa da minha irmã. Da minha mãe eu sou filha única, mas por parte de pai eu tenho alguns irmãos. E essa irmã que a gente foi morar, minha mãe criou essa minha irmã quando ela era adolescente. E aí a gente morou de favor um tempo na casa da minha irmã. E não é legal, né? Morar na casa dos outros. Sim. De favor. Por mais que é sangue do seu sangue ali, você precisa do seu espaço, conquistar suas coisas. E aí eu lembro que eu pedi um dinheiro emprestado para minha irmã. A gente começou um negócio de bombom. Então a gente aprendeu ali a fazer um bombom e eu comecei lá no Flórida 1 vendia na Redondeza ali. Minha mãe começou a fazer pão e aí a gente começou a vender. Ela começou a pegar uns tapetes de Minas, vender. Era pouco ainda, então com 14 anos eu já trabalhei como faxineira, trabalhei na casa de um dentista fazendo faxina, fazia bico aos finais de semana no Rosa Buffet, que era da minha amiga de escola, da Dalva, que é minha amiga até hoje. Então tudo, cara, esse negócio do empreendedorismo comigo de vender é totalmente por necessidade. Então é isso, ou você se vira nos 30, ou você vai passar fome. Ou você não tem onde morar, ou você não vai ter o que comer. Então, eu aprendi a me comunicar, aprendi a vender minhas ideias. Pra você ter noção, isso é muito engraçado. No Flórida 1 ali, eu não tinha noção de venda, sabe? Então, eu ia todos os dias na mesma rua vender o bombom. E, tipo, os vizinhos compravam por mim de dó, sabe? Eu falava assim, não, mas ontem eu já comprei. Não, mas hoje tá diferente. Hoje tá mais gostoso, porque tá mais fresquinho, sabe? Já exercendo a minha habilidade vendedora. E assim foi, cara. E eu aprendi desde nova a empreender por necessidade. Entrei nisso do salão e comecei a falar, cara, é isso que eu quero? Porque eu sabia fazer unha, né? Uma hora fazer unha, uma hora fui trabalhar em mercado, trabalhei no supermercado Chama, 6 meses como caixa de supermercado, inclusive minha prima hoje casada com o dono. Trabalhei em restaurante de prato feito, trabalhei no Máximos aqui. Então, com cada lugar, eu aprendi um pouco sobre empreendedorismo e um pouco sobre o que é ser empresário. E também fazendo minha parte de aprender sobre vendas, comunicação e etc. Um desses lugares, eu compartilhei no meu Instagram ontem que eu fui demitida de uma ótica. Trabalhei aqui em uma ótica em Dourados. E eu não tem problema nenhum, trabalhei numa óculos de Cia, não é falar mal. Mas é óbvio, eles iriam me demitir porque eu estava num cargo de vendedora, mas eu era travada para vender. Então, eu tinha muita vergonha de vender. Tinha muita vergonha de abordar cliente na rua, de fazer fechamento de venda. Eu sempre tinha medo de falar o preço, sabe? Então, isso desde novinha, antes dos 18 anos, trabalhando, às vezes com carteira assinada, às vezes sem carteira assinada, porque era o modelo de negócios, né? Às vezes uma prestação de serviço ao final de semana. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso focar em alguma coisa. E aí entrei de vez no salão, fazendo unha. O primeiro salão que eu trabalhei aqui em Dourados foi no Art Equipes. Conheci uma cabeleireira lá que era diferente. E aí essa cabeleireira me deu mais de estímulo para ser uma profissional diferente, porque todos os cabeleireiros que eu via tinham um padrão de atendimento, de vestimenta e etc. Eu falei, não, eu quero ser como essa cabeleireira aí. E aí comecei a ser auxiliar de cabeleireiro, cabeleireira, anos trabalhando nisso. Passei por vários salões daqui da cidade, até que surgiu uma oportunidade em 2014 de eu fazer uma sociedade com a Priscila e com o Alan. Então, a gente ficou poucos meses como sócios mesmo, mas não chegou a ter nada no papel. Quando eu vi que ser empresária é diferente de ser empreendedora, aí o negócio é mais embaixo. Porque empreender é você ter muitas ideias, inovadoras principalmente. E o ser empresária é você lidar com a burocracia de manter um negócio, e é muito difícil, né? Principalmente quando a gente tem responsabilidades. Então, eu sabia que eles entraram como investidores e eu entrei com a minha cartela de clientes, com o meu jeito de inovador de negócios.
Só que eu não queria a burocracia de ser empresária. Então, em um pouco mais de 3 meses, eu falei, olha, não dá. Eu não quero voltar atrás. Eu sei que vocês investiram o dinheiro da vida de vocês. Então, eu me comprometo a trabalhar com vocês aqui. Ninguém precisa saber que a gente desmanchou a sociedade. Se vocês quiserem tirar o meu nome do salão, também não tem problema. Nisso, a Bruna já trabalhava com a gente. Já era nossa gerente do salão. E eu passei a ser funcionária. Normal, prestadora de serviço, mas todo mundo já achava que eu era dona. Passou um tempo, aí eles viram que não queriam ser empresários de uma coisa que eles não amavam empreender, e tá tudo bem. E aí eu falei, não, eu quero o salão então, porque ele já tem meu nome, os clientes já acham que é meu, etc. A gente entrou num acordo e eu comprei o Beauty Club em 2015, final de 2015. E aí, cara, eu fiz uma revolução, porque daí eu voltei a ter, tipo, não presto só serviço aqui, agora é meu. E aí a gente já tinha colaborador na recepção, a gente já tinha... Entrou em mim um senso de responsabilidade muito grande. E aí a gente mudou de prédio, começamos a contratar mais. Então, essa coisa de visão, cara, é muito do empreendedor. Sim. Tipo, todo mundo olha assim e você fala assim, tá louco, não vai dar certo. O empreendedor, ele fala, vai. Ele consegue enxergar, Ele consegue enxergar além. Só que o que difere dos empreendedores de visão que conseguem daqueles que não conseguem? A persistência. Então, é assim, cara, o caminho, a gente acha que é um caminho assim, né, reto. Não. Ele tem subida, ele tem baixada, ele tem espinho, ele tem gente para tirar do foco. Mas a persistência foi sempre algo que eu tive muito, assim, não, eu vou fazer até dar certo. Eu não vou fazer se der certo, é até dar certo. Então, a gente mudou de prédio, a gente ganhou uma outra visibilidade aqui em Dourados, o nosso posicionamento mudou. Então, a gente falou, não, o nosso cliente ideal, né, a nossa persona do salão, Sim. A gente mudou. Eu falei assim, eu prefiro qualidade hoje em dia do que quantidade. Então, eu saí de um empreendimento onde eu tinha muita quantidade para ter foco na qualidade. Então, a gente aumentou o preço, a gente mudou a qualidade de produtos, o ponto mudou, né, um ponto de esquina no bairro Nobre, daqui de Dourados. Mudou, cara. O Beauty Club, ele foi só assim, só que é muito fácil também um negócio erguer, mas o manter é o mais difícil. Porque o erguer, ele basta ideias, basta implementar alguma estratégia de marketing, mas o que vai fazer você durar no longo do tempo, né? As estatísticas hoje no Brasil mostram que a empresa só é madura depois do 5º ano dela. Antes do 95% morre antes do 5º ano. Do 5º ano. Então, hoje, já há 7 anos no mercado, a gente já considera que a gente alcançou uma estabilidade. Porque eu foco muito na fidelização. Então, por mais que, assim, né, minha história no marketing digital, cara, começa lá em 2012, quando eu abri minha conta no Instagram. Eu já fazia marketing digital, mas eu só não sabia que era esse nome. E todo marketing de conteúdo, marketing de influência, a gente já tinha. Por quê? Eu fazia o seguinte... transformava seguidoras em clientes dentro do meu salão. Então, depois que eu entendi o poder da ferramenta, eu comecei a aplicar para negócios. Então, em 2012 até 2014, eu não usava com tanta sabedoria, com tanta estratégia. Em 2015, né, no Snapchat, consegui destravar um pouquinho ali, olhar para o vídeo, me conectar, trazer marketing de conteúdo, né, ensinar os clientes a arrumarem um cabelo, dar dica de cor, etc., a hora que o Instagram engoliu, o Snapchat, ali eu fui pro Stories. Sim. Então, a partir de 2015, até hoje, eu faço isso. Mudou um pouco o foco em 2019, por causa da produção do meu primeiro curso online, que se chamava Cabeleireiro Empreendedor. Então, como eu já estava dando, desde 2015, os meus cursos no meu salão, falei, cara, eu quero testar isso daí. Antes, a gente fez uma... Quando que eu vi que tinha possibilidade de pegar muitos cabeleireiros? Porque... eu falava assim, cara, quem que vai querer aprender online comigo? Se no presencial eu não consigo trazer uma turma grande, sempre tem aquele coisa assim, eu não tenho tanto a oferecer, eu consigo oferecer porque é o pessoal daqui. A gente fez um curso, uma turma, com limite de vagas de 50. A gente fez toda a estratégia que a gente tinha aprendido no Fórmula. Então, na verdade, nosso primeiro lançamento, ele não foi de infoproduto, ele foi de um curso presencial. Falei, cara, eu vou usar tudo que ele ensina aqui, porque eu não tinha gravado ainda o curso, né? Os gatilhos mentais, a antecipação, um nome legal pro evento, pertencimento. Cara, a gente esgotou as 50 vagas. E se tivesse umas 90, a gente teria vendido, né, amiga? Cara, a hora que a gente ia fazendo as inscrições dos alunos, não era um curso barato. Quanto que era o curso de estágio?
1.800. Caramba. O ticket maior. Então, a gente fez uns 70 mil de faturamento nesse primeiro curso, né, amiga? A gente fez... Isso pro online? Não, pro presencial. Aqui em Dourados, que a gente Uhum. tava testando. Então, a gente tava estudando fórmula e falando, mas, cara... Você fez tipo um semente ali... Semente, pro presencial. Pro presencial. E aí, a gente fez esse curso. E a hora que a gente falou, galera, vem cá ver. Olha as inscrições do pessoal. São Paulo. Da onde que é aquela cliente ruiva? Aquela aluna ruiva? Rondônia, né? Rondônia. Ela falou assim, eu andei 2.000 quilômetros. Eu desci em Campo Grande, peguei ônibus para vir para cá, para vir no seu curso. Eu falei, cara, de Dourados quase não tinha ninguém. De Ponta Porã, Maracaju, quase não tinha ninguém. Era o pessoal do Paraná, São Paulo, estados muito mais longes. Eu falei, além desse pessoal tá gastando com ou ônibus, ou avião, hospedagem, eles ainda estão desembolsando mais de R$1.000 pelo curso. Eu falei, peraí, então as pessoas querem ouvir o que eu tenho para falar. Só que dessa vez, por que o meu último curso eu tinha vendido 20 vagas com muito esforço e esse eu vendi 50 e não deu para quem quis? Opa, esse teve estratégia. Então, eu entendi que todo o nosso potencial, se a gente colocar estratégia naquilo que a gente sabe fazer muito bem, o negócio explode. Aí eu fiquei animada, a gente pegou um pouco desse dinheiro, falou, vamos gravar o nosso curso. Naquela época, eu não sabia que dava para gravar pelo celular. Sou virginiana, então tem muita coisa de tem que estar perfeito. Então, demorou 6 meses pra gente tirar o nosso lançamento do papel, sabe? Sempre falo, não, a gente precisa de uma página, mas eu não sei fazer uma página. Ah, mas precisa guardar os leads no e-mail. Ah, mas eu não sei como é que faz. Então, era só nós 4. De fato, quem assim pegava e colocava a mão na massa no lançamento mesmo era eu, a Bruna e o Pedro, que é o meu outro sócio. Meu marido ficou segurando muito as pontas no salão, né? Então, eu ralava no salão e eu me dedicava ali gravando os Nutellas, gravando os raízes, produção de conteúdo. Nesses 6 meses, a gente procrastinou o lançamento do curso, mas a produção de conteúdo estava torando. Porque eu falei, cara... Isso daqui que eles estão falando nada mais é do que eu já faço para os clientes. Eu vou levar a minha produção de conteúdo para o Instagram do salão e vou virar casaca. E a autoridade não faz mal para ninguém, né? Exato. E aí eu comecei... As clientes, a princípio, meus seguidores fizeram assim, ó. Tá, as clientes falam, que papo é esse? Você tá falando de colorimetria, de mesh, de número, não tô entendendo nada, Nathalie. E aí eu falei, cara, enquanto eu não me posicionar, que aqui eu não falo mais com as clientes, eu falo com os cabeleireiros, eu não vou subir. Então, eu fazia enquete lá, eu via, você é cabeleireira ou você é outra profissão? Eu falava, cara, não tá chegando. E a gente não sabia que era tráfego, a gente não sabia que era distribuição, a gente não sabia nada. E eu falei, cara, eu vou mudar meu papo. Doa quem doer. E aí, natural, vai trocando a base, né? Mas é um tempo para isso acontecer. Eu tinha uma demanda reprimida lá. E aí, a gente lançou o Cabeleireiro Empreendedor com foco em gestão, foco em marketing, de tudo que eu já tinha aplicado. E aí, a gente vendeu R$42.000 no nosso primeiro lançamento. Ticket de 1.497, né, amiga? Então, a gente, cara, sem saber o que era tráfego, sem saber o que era nada. Só que tem um diabo que chama expectativa. Alguém me prometeu um 6 em 7. Só que aqui eu também, não é que alguém me prometeu 6 em 7 no primeiro lançamento, Érico, eu deixei isso muito claro. Fala que pelo menos uns 7 lançamentos. E eu já queria no primeiro. É uma coisa assim, eu sou fodona, eu vou conseguir. Isso daí é muito fácil, eu já entendi. Cara, quando você não segue os negócios que foram feitos para seguir a risca, tem menos chances de dar certo. E aí eu fiquei de cama uns 2 dias, eu fiquei muito triste, porque eu falei, cara, eu tinha certeza. Eu fiz assim, planos. Se vender 100 e poucos mil, a gente vai para Campo Grande, um jantar, não sei o quê. Eu falei, se bater 500 mil, né, amiga? Lembra que delírio? 500 mil, a gente vai para São Paulo, não sei o quê. Desenhei até uns fogos, assim, no quadro, né? A gente tinha um quadro de metas. Então, quando veio R$42.000, eu falei, cara, eu sou um fracasso, eu não dou certo. Porque eu comprei... Cara, eu não conseguia mentalizar que eu tinha pagado, 6 mil no curso, 2, 15 mil na gravação toda do curso, etc. Não conseguia mentalizar que eu tinha tido lucro, porque eu tinha acabado de fazer um evento presencial que não me custou tanto esforço, porque foi lá eu falar e fazer uns cabelos, e eu ganhei 70 mil em um dia. E aí eu falei assim, não, esse negócio de online, não sei o quê, cara, me reergui. Falei, não, vamos ver o que deu. Houve um negócio de demanda reprimida, falei, tá, então vamos ver se tem mais gente que quer, talvez vamos mudar a oferta. Fizemos o nosso segundo lançamento, 63 mil. De novo, sem saber o que era tráfego, sem saber o que era nada.
Vendemos, fiquei muito feliz. A gente conseguiu já, tipo, comprar um computador, separar uma salinha, isso tudo a gente trabalhando de casa. Então, a gente não tinha agência, né? Hoje a gente tem agência. Terceiro lançamento veio 72 mil, então a gente fez bem pertinho um do outro. Encerramos 2019 e 2020 a gente foi para o Fórmula ao vivo. Foi o evento do Érico Rocha, que são para pessoas que são alunos do Fórmula ou não. E lá ele apresenta o Insider, que é o programa dele. A mentoria, né? Mentoria dele, que é uma pegada mais individual, que tem análise de lançamento com faixa preta. Cara, isso mudou muito o nosso jogo. Quando você tem uma pessoa que te mostra o caminho e fala, não vai por aqui, vai por aqui, você ter um mentor é tudo de bom. Com o curso só gravado, já é muito bom, só que você não tem tanta clareza quando alguém olha para o seu e fala, aqui você errou, aqui você poderia ter usado tais palavras. E eu não sabia que era tão sério, eu falei assim, cara, eu vou mergulhar nisso daqui. Fui fechando aos poucos minha agenda, então atendi o dia todo, e isso minha equipe, né, eu gerenciando minha equipe, preparei elas durante todos esses anos para eu sair uma hora, né, da frente, assim, do operacional. E aí eu treinei elas, fui 2020 todo trabalhando meio período, cada vez mais me ausentando ali do salão. Falei, cara, se eu não focar nisso daqui, e é difícil. É muito difícil, porque a minha principal fonte de renda era o salão. Então, toda vez que eu falava para cliente que eu não tinha horário, que eu não tinha como atender, era um faturamento que deixava de entrar na minha empresa. Então, assim, você fala, cara, até onde eu vou acreditar nisso do digital? Até onde isso daí pode dar certo? Uma coisa eu vi, por isso que eu bloqueei minha agenda para eu não trabalhar à tarde e me dedicar só aos cursos. Se a gente não coloca foco, dificilmente cresce. Então, não dá para a gente olhar para tudo ao mesmo tempo. Eu falei, isso daqui é um bebê. Ele tem muito potencial, eu acredito nele, mas se eu não investir nele, provavelmente não vai dar certo. E aí eu foquei no curso 2020 todo, a gente foi pro Fórmula ao vivo, a gente voltou muito animado, nós 4, assim, várias palestras, entramos no Insider. Eu e a Bruna entramos, então na época era 40 mil por cada pessoa. Pergunta se a gente tinha dinheiro. Eu olhei assim pro meu marido, a Bruna olhou pro marido dela. Falei, cara, a gente tem que entrar. Cara, mas a gente não tem 75 pau, vocês são loucos. Nós fomos lá pra fila. Você pode dar 10 cheques de 7.500. Vamos dar? Só que a gente não tinha assim, um planejamento de empresa, fluxo de caixa, porque isso aí ia virar uma conta fixa, né? Uma despesa fixa. Falei, cara, mas eu tenho certeza que isso vai mudar o nosso jogo. Entramos pro Insider. Primeira análise que a gente fez de lançamento, corrigimos copy, corrigimos toda a promessa. Comecei a intensificar mais lives. Entrei pro jogo pra valer mesmo. Cara, foi nosso primeiro 6 em 7. Depois já, assim, no 4º lançamento. E aí, como você compra o curso lá, o Fórmula, você não tem acesso a uma comunidade, você é tipo só você e o seu curso gravado, você não tem acesso à realidade das outras pessoas. Quando a gente entrou no Insider, a gente entrou dentro do grupo fechado do Facebook, a gente começou a ver um monte de faixa branca. Faixa azul, fez uma venda, 2 vendas. Galera, tipo assim, vários nichos. Direito, culinária, mãe, bordadeira, vários nichos. E o pessoal, tipo assim, cara, eu já tô no meu 5º lançamento, fiz 0 vendas. Eu tô investindo 5 mil reais no meu lançamento, tá voltando 7. Investi 10, voltou 2 mil, tô com ROI negativo. A gente falou, cara, então quer dizer que o nosso ter vendido 42 mil é um puta no resultado. Aí eu comecei assim, mas um ano depois, que eu tinha aquela frustração, falei, peraí, a galera não começa como a gente começou. Aí eu comecei, o que tem por trás do nosso resultado? Porque assim, com uma demanda que eu tinha, mas não era muita. Eu falava mais com clientes para ir para o salão. O que tinha? Produção de conteúdo, conexão. Só no 4º lançamento que a gente aprendeu o que era tráfego, que a gente começou lá a impulsionar alguns conteúdos, chamar para captação, e mesmo assim foi um investimento super baixo. A gente investiu em torno de 8 mil reais, voltou 123, se eu não me engano. E aí a gente sempre assim, a gente viu lá a galera investindo 40 mil para voltar 100 mil. Falei, cara, tem alguma coisa aí que deixa a gente muito fora da curva. Método,
comprovado. Então, todos os alunos começavam a entrar no curso e falar, cara, eu já estou tendo resultado, minha técnica mudou, estou conseguindo aumentar o preço das minhas mechas. E aí, cada análise que a gente fazia, cada mudança, isso daí é muito bom, porque nenhum lançamento a gente repetiu igual o outro. A gente sempre fazia uma mudança, a gente ajustava a copy, melhorava o produto. Então, o negócio do mundo online, ele é a mesma coisa que o mundo físico, ele é uma empresa. Sim. Então, hoje, o cabeleireiro de sucesso, ele é uma empresa. Ele tem os alunos precisam de suporte, os alunos precisam que a gente sempre fique atualizando a qualidade de áudio do vídeo, do curso. Eles precisam, eu estou vendo que está tendo muita dúvida nesse módulo, vou regravar, deixar mais claro. Eles querem pertencer, eles querem se sentir cuidados. E a maior parte da galera do marketing digital, de infoproduto, eles focam muito no vender. A gente sempre focou muito no resultado do aluno. Então, a gente não quer aluno a qualquer custo. E aí, a gente foi testando várias coisas, testamos vários preços, testamos várias estratégias. O maior faturamento que a gente fez em 2020 foi março, amiga? Turma 8? Julho, 289 mil. Caramba. Com investimento de 20, né? Então, sempre o nosso ROI par de 10. Muito positivo. E, cara, você vê lá, meu Deus, em um ano, desde quando a gente começou, a gente recebeu a plaquinha da Hotmart de 1 milhão de faturamento. Foi muito massa também. O dia que a gente abriu lá, a Hotmart estava todo preto, Hotmart Black. A gente ganhou um gerente de conta. Aí demorou, mas chegou agora a nossa plaquinha dos 2 milhões de faturamento em 12 meses. Aí quando você olha assim, você fala, cara, passa um filme assim, sabe? Tipo, a gente deu certo. E eu justifico isso a nossa rede social, o jeito que a gente se posiciona. E hoje, né, falar da polêmica, hoje eu ensino isso para as empreendedoras, que você pode fazer o seu. E aí eu até fui muito mal interpretada, porque quando a gente está aqui num contexto, você entende quando eu falo não terceirize o seu marketing. Porque tem uma vírgula aí, até você saber fazer. Então, por que eu falo isso? Porque eu já fui uma pessoa que terceirizei o meu marketing. Inclusive, o cabeleireiro empreendedor foi todo desenvolvido por uma agência daqui de Dourados. E que está tudo bem, fez um trabalho de branding maravilhoso, de marca, de cores, de identidade visual, dos nossos materiais de dentro do curso. Mas a estratégia que eu realmente queria, que era ter cliente, que era ter aluno, eles não me ajudaram. E eu pedia, sabe? Assim, mas é uma coisa que, cara, é o posicionamento deles. No meu salão, eu também tive a ajuda de outra agência para produção de conteúdo. Você vê lá, tipo, não tem engajamento. Por quê? Não é eu falando, tipo, não digo eu falando em vídeo, mas não está tocando na dor. Então, quando a gente faz o estudo, né, do cliente ideal, da nossa persona, a primeira coisa que a gente tem que mapear é quais são os desejos, quais são os medos, os sonhos. Então, é muito mais fácil a gente falar de medos e dos sonhos do nosso cliente ideal quando a gente é mais fácil falar do que uma terceira pessoa falar. Então, se alguém me falar assim, Nath, eu sou psicóloga, me ajuda, eu não sei o que postar. Tá, mas primeiro, para quem você quer falar? O que você quer atingir? Que imagem você quer passar? Você vai saber falar muito melhor do que uma agência. Agora eu sei falar. Agora eu sei exatamente onde que o sapato do meu futuro cliente aperta. Agora sim eu posso terceirizar. Então, as pessoas fazem o inverso, elas terceirizam, colocando a agência num lugar de marketing da esperança. Elas querem depositar, tipo assim, eu vou pagar uma agência para bombar meu Instagram, porque eu não tenho tempo e vai me dar muito retorno. E aí ela se frustra, porque não tem um alinhamento ali de expectativa. Aí ela vê que quando ela pega o celular dela, se filma, faz a produção de conteúdo, estreita o relacionamento ali, ela começa a ter um monte de cliente. E aí não tem certo ou errado. Hoje eu tenho, a gente vai desenvolver a nossa quarta empresa, a gente vai estar fazendo um trabalho com uma empresa de fora, de todo o posicionamento de branding desse novo produto que a gente vai ter. Mas eu sei exatamente as palavras que eu quero no meu produto, eu sei exatamente as cores, eu sei o que eu quero transmitir, porque eu sei fazer o meu marketing agora, eu vou terceirizar. Então, assim, para te trazer o ponto de vista, como que eu recebi tudo isso? Eu recebi, alguém me mandou no direct,
né? Me mandou lá falando, olha o que essa mulher tá falando, né? Que absurdo! E aí eu fui ver, no começo eu comecei concordando. Falei, é verdade. Quando você falou a palavra não terceirize o seu marketing, é como você falou, fora de contexto, é uma coisa que assim, pega. Porque, por exemplo, eu sou uma agência digital, né? Há 12 anos eu comecei em 2009 aqui em Dourados. Na época a gente nem usava o termo marketing digital, a gente chamava de web marketing. Só que eu comecei em Campo Grande em 2007. Quando eu fiz uma matéria na faculdade que era comunicação empresarial via web, eu falei, é isso. E aí eu peguei uma empresa de colchão magnético e falei, eu vou vender você na internet. E aí, assim, só que na época não tinha técnica, não tinha nada. E deu certo, a gente conseguiu fazer ali algumas vendas. E aí eu falei, bom, isso eu preciso mostrar para outras pessoas, né? Doce ilusão, né? Montei a agência, né? Não tive mais nenhum cliente. E aí, em 2009, quando eu vim para Dourados, que eu comecei a amadurecer isso, e aí lá por 2011, 2012 eu fiz um curso que mudou para mim, assim, que foi de um cara hoje em dia ele nem é tão do meio, o Ramon Tesman, o irmão dele, o Thiago Tesman, hoje é o cara do tráfego, né, do Google Ads, mas na época eles tinham um curso chamado Facebook Pro. E aí esse Facebook Pro ele trazia todo esse contexto de persona, de você entender a dor, de você trabalhar gatilhos mentais. Naquela época a gente nem falava tanto em copy, o Érico que veio muito com essa questão da copy depois, né? Mas já vinha a questão dos gatilhos mentais. E aí foi essa virada de chave para a gente como agência, porque nós começamos a empregar isso nos clientes que nós atendíamos. E na época não tinha nenhuma agência que trabalhava com internet, eram só agências tradicionais. Sim. E era até difícil, porque ninguém entendia o que a gente estava falando, né? E quando a gente ia fazer um trabalho, eles comentavam, mas quantos posts? Não é disso que a gente está falando, né? Então, assim, só que foi muito legal, porque nessa época, por fazer um trabalho diferente, por trazer esses contextos, nós conseguimos pegar empresas que são destaques no mercado. Então, hoje nós atendemos aproximadamente 30 empresas, e são empresas líderes de mercado, de vários segmentos, né? Em toda essa jornada, continuei estudando digital e continuei tentando aplicar o digital o máximo que a gente conseguia aprender, aplicar dentro dos nossos processos, das nossas estratégias. E aí vem o ponto que eu concordo contigo. Não tem coisas que, assim, o cliente ele precisa ter uma consciência do negócio dele. A gente sempre fala nas nossas abordagens, a gente não está te prometendo um milagre, a gente não vai triplicar seu faturamento do dia para a noite, não é disso que nós estamos falando. Nós vamos desenvolver uma estratégia, a gente vai te ajudar, só que se o cliente simplesmente chega faz, é muito difícil de acontecer. O ponto que eu discordei, eu falei, bom, acho que isso cabe um debate, cabe a gente, enfim, conversar. Sim. Do ponto de não terceirize fora de contexto. Sim. Né? Isso acho que foi o que pegou todo mundo. A galera pilhou, pegou ar, eu vi um monte de gente postando as coisas. Eu falei, caramba, você tem horários? Não, estão me ligando. Entendi. A galera pegou ar, pilhou e começou a mandar um monte de coisa. Eu falei, caramba, né? Eu acho que isso dava uma discussão tão legal, a gente trazer tantos assuntos, né, sobre isso, porque assim, quando a gente entra na questão, principalmente de infoproduto, é um universo totalmente diferente. Totalmente diferente. Assim, claro que a agência vai aplicar muitas das técnicas, vai trazer isso, mas tanto que a gente não terceiriza lançamento em infoproduto, porque eu falo para os clientes, ou eu vou ter que te cobrar muito caro para eu dedicar meu tempo para você, porque eu vou ter que dedicar muito tempo, vou virar seu sócio, ou eu não vou conseguir te entregar, ou eu vou perder dinheiro, porque é realmente uma dedicação muito grande você trabalhar num nível hard mesmo para um lançamento, para você construir uma autoridade digital, de você realmente fazer um trabalho profundo, né? E hoje, infelizmente, a gente tem um mercado que não valoriza tanto isso. Hoje o ticket médio do que as empresas pagam para a agência é muito baixo, né? E a agência achar que ela vai solucionar todos os problemas da vida do cliente com isso é uma ilusão. E, ao mesmo tempo, o cliente achar que a agência tem que solucionar todos os problemas dele é uma ilusão, né? Com certeza. Então, assim, hoje, dentro do nosso posicionamento como agência, a gente tenta empregar o máximo possível dessas técnicas dentro do nosso processo. Mas nós temos um método de trabalho. O nosso método é esse. A gente trabalha
o planejamento, nós temos um framework que nós fazemos uma análise, fazemos mapa de empatia, construção de persona, a gente faz uma série de identificação de fatores que são importantes, a gente desenvolve um planejamento, alinha esse planejamento com o cliente e executa ele, né? E a partir daí acompanhamento, análise, mas tudo dentro de um método para que faça sentido, porque é um negócio, né? A gente precisa ter faturamento, ganhar dinheiro e não é barato, né? Hoje nós temos uma equipe de mais de 10 pessoas, né? Então a conta precisa fechar no final, né? E para o cliente precisa ser bom, para a gente também. Eu acho que o grande ponto que é o que a gente pode trocar muita ideia aqui, é essa questão do que seria o terceirizar. Porque, assim, eu acredito que nós temos clientes aqui na agência, por exemplo, que têm marketing interno e terceirizam estratégia de digital com a gente. Nós temos clientes um exemplo, a própria Evânia, que é cliente nossa há muitos anos, desde a época da rádio, a Celebrar... nasceu aqui dentro com a gente, o Cidade Mais, então todos os projetos ela traz para a gente, mas ela é uma pessoa que ela está totalmente à frente do negócio dela. Ela é uma pessoa assim que cada detalhe ela está cuidando, mas ela sempre traz para a gente, olha, estou com essa ideia, como que a gente vai desenvolver, como que a gente pode desenvolver uma estratégia para isso, como que a gente pode performar isso. Então, é uma conexão muito legal. Então, assim, quando você diz terceirizar, para a gente colocar em contexto, o que você quer dizer com isso? Tá, ótima sua colocação. Não terceirizar até que você saiba exatamente muito o que você está fazendo. Claro que você vai conseguir isso com a ajuda de um profissional e é dos dois lados. É o cliente entender que a agência não vai ser responsável por trazer cliente, de fato. Então, hoje, na minha rede social, quando eu falo para empreendedoras, tem um monte de gente que ensina sobre rede social, sobre perfil, para ganhar seguidores. E não é isso que eu faço. O meu negócio é com vendas, é com resultado. Então, acho que cabe muito o alinhamento de expectativa, principalmente do lado da agência, de falar assim, olha, a gente precisa estudar e explicar o porquê. Eu sou uma pessoa que precisa muito do porquê das coisas. Então, eu acredito que a gente pode aprender fazendo. Então, ninguém vai acordar um dia, eu descobri quem que é a minha persona, quais são as dores, os desejos, etc., minha comunicação, minhas cores, meu branding de uma forma geral, agora eu vou solicitar uma agência. Não, mas eu acredito que é possível nesse percurso ela aprender fazendo. E de tanto fazer, conhecer, se conectar, abrir direct, responder comentário, vai facilitar muito o processo na hora dela terceirizar. Então, é possível terceirizar? Sim, depois que você souber muito bem fazer. Mas você não acredita que isso talvez seria para quem está começando um negócio? Porque, assim, existem níveis, né? O que eu entendi que você colocou foi dentro do contexto do público que você atende. Sim, com certeza. O que faz total sentido, né? Para a linha de público que você atende. Tanto que nós temos muita procura de pessoas que estão começando o negócio e muitas vezes eu não consigo pagar vocês. Então, nós damos curso aqui também, assim, depois até vou entrar nessa história, muito parecido, eu fui para o presencial e fiquei procrastinando aquela coisa casa de ferreiro espeto de pau, fiquei procrastinando o lançamento porque eu achava que o marketing digital já era saturado para infoproduto, mas enfim, uma outra história. E aí, muitos clientes procuram a gente e a gente justamente recomenda, olha, seria legal talvez você fazer um curso dessa forma, olha, a gente pode te ajudar dessa forma, a gente cria para você uma estratégia para você executar, então a gente te mostra os caminhos, te dá um direcionamento, te dá uma consultoria inicial de por onde você começar aqui a procurar, porque assim, dentro de um contexto de quem está começando, realmente às vezes é muito difícil você terceirizar a sua estratégia, né? Exato. Agora, num contexto de empresas que já estão estabilizadas ou negócios que já estão em andamento, aí de fato é uma outra situação que talvez se torna fundamental, né? Porque tem até uma questão de prioridade do empresário ou, enfim, né? A empresa ela precisa ter braços que ajudem ela a desenvolver isso, né? Justamente esse foi o caso como, cansa. Você fazer o seu próprio marketing cansa. E quando eu falo marketing, principalmente de conteúdo, tá? Porque marketing é muito comunicação, né? É você saber comunicar muito bem. Então, tem a influência, tem o conteúdo e etc.
fazer marketing de conteúdo e ainda olhar para os seus seguidores, etc., é muito cansativo. Então, eu sou uma pessoa que trabalhava 12 horas por dia, em pé, enquanto eu estava comendo lá, almoçando rápido no salão, eu estava postando stories, estava postando antes e depois, de cabelo e tal. Cara, tudo que eu queria era alguém que fosse o meu braço direito nisso. Então, 2 vezes eu já terceirizei. E não é que apenas, tipo assim, eu já tinha ideia do que eu queria que falava, tanto que eu falava, não, essas cores não sou eu não falo isso, não é assim que eu me identifico. Cara, acaba sendo, na minha experiência, e eu deixo muito claro isso para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, eu falo aqui do que eu vivi. Eu não falo algo que eu aprendi e estou passando para vocês. Eu escutei assim, acho que é assim. Não, é o que deu certo para mim. Você primeiro vai, executa, se fizer sentido, você continua. Se não, tá tudo bem. Então, o que eu mais queria era justamente delegar isso para não se tornar pesado. Mas se tornava pesado o dobro. Porque, cara, uma coisa eu falar aqui para você, você nunca vai saber o que está se passando na minha cabeça. Sim. Eu consigo falar muito melhor. Então, quando eu falo assim, não terceirize o seu marketing, isso serve, sim, principalmente para quem está começando, não tem condições. Eu pagava 2.500 para a agência. Só que eu estou falando de uma porcentagem ali do meu faturamento alta do salão. Sim. A gente sabe que marketing digital tem uma lucratividade imensa. Mas nos produtos, nas empresas mesmo que trabalham como prestação de serviço ou venda de produtos, se sobrar no final do mês uma margem de 15%, Sim. é muito. Isso quando não fica no vermelho, não fica no negativo. Então, você apostar e não ver resultado é dolorido. E isso é um ponto importante, né? Apostar já começa errado quando você fala em aposta, né? Então, se você não tem consciência do que você está fazendo, se você não sabe o que você quer... E é uma coisa que eu sempre falo aqui, porque eu sou profissional de marketing, eu não sou publicitário, eu sou formado em marketing. E eu dou consultoria para empresas. Hoje eu tenho, além da agência, eu assumi uma direção de marketing numa indústria de fertilizantes, eu tenho uma imobiliária em sociedade também. Então, eu atuo de uma forma ampla no marketing. E o marketing é muito mais profundo que a comunicação, né? Então, você lida desde o processo de contratação, você lida com desafios de logística, você lida com uma série de questões que são marketing, né? É o movimento que aquele mercado precisa ter para ele funcionar. E aí, e aí, lá na ponta, a gente entra com a questão de comunicação, né? Que aí realmente toda essa bagagem vai fazer sentido, porque é uma coisa que eu sempre falo também para os meus clientes, não adianta nada a gente fazer um monte de coisa aqui, por mais que a gente entre na sua cabeça, faça a sua estratégia, se você não tiver uma base, se você não tiver um processo, se lá na ponta a sua empresa não estiver estruturada, não vai adiantar nada também. Exatamente. Né? Então, eu entendi o que você quis dizer nesse sentido, né? Discordei no momento, assim, como acredito muita coisa que... na internet, né? Como muita coisa na internet. O próprio Érico, no começo, quando a primeira abordagem que eu tive com o Érico, eu peguei ranço dele, porque ele falou justamente isso. Só que ele foi mais enfático, ele falou, não contrate uma agência de publicidade, você vai perder seu dinheiro. Não. Eu falei, esse cara é louco, irresponsável. Né? Só que depois, quando você começa a acompanhar, você fica um pouco mais maduro e você fala, peraí, né? A gente está num momento, né? Principalmente hoje, né? Que assim, se eu não concordei com o que você falou, eu já não quero mais te ouvir, você não tem que falar, e é isso, e a gente vai cada vez mais se fechando numa bolha que a gente acha que o mundo é mágico e todo mundo concorda com a gente. Né? E o que seria da gente se todo mundo pensasse da mesma forma? Nossa, seria um saco, no mínimo, né? E nessa abordagem com o Érico, lá no começo da minha carreira ali dentro do marketing digital, nossa, eu tinha um ranço dele, né? Pro meu azar, eu acho que se eu tivesse tido um pouquinho mais de maturidade, de estudar mais, de entender mais, talvez eu tinha tido muito mais sucesso em alguns outros aspectos, né? Mas justamente pela fala, né? A fala fora de contexto é uma coisa que pega ali as pessoas muito... Tanto que eu falei, caraca, por que essa pessoa foi lá, desenterrou uma coisa? Faz dias que eu falei isso, não foi agora. Eu falei, onde que tá isso, meu Deus? Será que ele printou uns stories? Fui lá, tá no meu destaques. Falei, não vou remover, porque aqui no meu destaques tá
a sequência certinha aqui, ó, do que eu estava falando, que eu já passei por essa experiência, que eu acho que não é válido você contratar esse recurso até você experimentar o que de fato... Cara, a pessoa que ela está iniciando um negócio, que é o meu caso, né? Eu falo para empreendedores que estão começando agora, às vezes acabaram de abrir seu consultório, às vezes acabaram de abrir sua loja, elas não têm condições de investir nisso, é um investimento, eu acredito. Então vai lá, aprende você a fazer sozinha primeiro, mas você vai ver que a hora que começar a entrar dinheiro no seu negócio, você vai saber delegar. É a mesma coisa, cara, hoje eu tenho mais de 20 colaboradoras na minha empresa, então é assim, eu terceirizo minha mão de obra, né? Eu deixo outras pessoas prestarem esse serviço dentro do meu salão. Mas antes eu sei fazer muito bem. Mesma coisa, minha madrasta, quando ela falava para mim, aprende a cozinhar, aprende a lavar roupa, aprende a limpar a casa. Eu falava assim, mas eu vou ser rica, eu não vou precisar disso, eu vou ter um monte de gente para trabalhar para mim. Ela falou, mas se você tem um monte de gente para trabalhar para você e você não souber mandar, você não vai saber não vai saber explicar o que você quer bem. Então, é nesse contexto. Sim. Aprende a fazer primeiro. Está à sua disposição, é gratuito, está no seu celular. Use essa ferramenta, saiba como humanizar o seu perfil, ter conexão, trazer os seus primeiros clientes. A hora que você vê que é um saco ficar fazendo post sozinha, que é um saco você fazer, aí sim você vai para uma estratégia de desenhar toda a sua marca e etc. Porque daí você vai ter retorno. E eu acho também que é uma questão, como eu comentei, eu acho que isso é muito uma questão de um perfil de público específico, né? Eu acredito que tem pessoas que realmente vão ter essa característica, tem pessoas que não, mesmo sabendo de tudo isso, vai falar, não, eu quero uma agência, eu preciso de uma agência, eu quero terceirizar isso. Tem gente que precisa desse passo a passo. Exatamente. Então, assim, tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo, né? As pessoas têm, enfim, um universo de possibilidades para trabalhar. Eu também concordo. Eu acredito que, assim, principalmente para quem está começando, eu já não vejo, até seria hipócrita de falar que vejo problema em terceirizar. Eu quero que as pessoas terceirizem esse trabalho. Hoje eu confio no trabalho que nós fazemos e a gente consegue empregar estratégia, a gente consegue levar em consideração uma série de questões para esse cliente ter resultado. Sim. Né? Mas eu acredito, sempre, inclusive recomendo, aprende, entende, ter consciência do seu negócio é além de marketing digital, é além de você trabalhar rede social, é negócio, ser empreendedor, ser empresário é um negócio muito além de tudo isso, né? E quando você tem essa consciência, tudo fica muito mais fácil, né? E o delegar, eu até vi numa matéria sua, que foi que eu falei que eu li da sua história, eu achei muito interessante, você falou num trecho lá, meu salão era uma bagunça. As minhas funcionárias tratavam mal os clientes e era um reflexo meu porque eu só queria aplauso e não queria... É verdade. E eu achei isso muito interessante, porque dentro disso que você falou, mostra a maturidade que você teve que adquirir para, enfim, chegar onde você chegou. Particularmente, eu passei pelo mesmo processo. Lá no início, achava que qualquer coisa que fazia era o máximo e era aquilo ali. Meu Deus do céu, se alguém falasse alguma coisa, né? E aí depois a gente vai aprendendo que não, que tem muito mais coisa por trás, né? Tanto que quando a gente foi... Esse projeto é meu e da Bruna. A gente falou, cara... no começo eu até estava um pouco confuso. Estava sendo uma coisinha muito sobre Instagram, um cursinho muito sobre Instagram. Como que tem que ser a sua bio, a sua foto, seu conteúdo, faz assim, faz assado. Cara, a gente começou a desanimar, assim, primeiro mês. Comecei a pegar ranço, sabe? Falei, cara, todo mundo tá falando disso. Eu falei, cara, não é que isso não seja importante, mas dentro da nossa história, a gente tem muito mais para contribuir com as outras pessoas. Aí a gente fez reunião lá na agência... E eu falei, cara, como a gente é a cara do nosso negócio nesse infoproduto, eu falei assim, a gente quer falar sobre o que deu certo pra gente sempre. A única coisa que eu ensino, tanto no meu curso para profissionais cabeleireiros e agora nesse de marketing digital, é vários pilares que você precisa. Não adianta nada você bombar de seguidores na rede social, mas na hora do seu cliente comprar com você, você não tem uma estratégia de vendas. Ou você entregar o produto de qualquer jeito, ou o seu serviço ou atendimento ser uma bosta. Você não tem empatia, você não tem um cuidado. A pessoa conhece você da rede social, mas pessoalmente você é outra coisa.
Então, é tudo. Para você ser uma empreendedora, né? Eu falo para o público feminino, uma empreendedora de sucesso, você tem que cuidar todos os pilares até o autoconhecimento. Então, dentro do nosso curso, a gente também tem módulo de coaching. Eu sou formada em coaching também. Então, eu apliquei esses processos que eu aprendi e coloquei lá dentro do curso para a pessoa saber o que eu quero transmitir na minha marca, o que eu quero levar para a minha comunicação. Se eu não me conheço, eu não sei o que eu quero falar. Sim. Então, sabe como que tudo vai fazendo sentido? Sim. E aí a gente mudou a abordagem, agora a gente está falando mais do empreendedorismo e o marketing digital como ferramenta para você vender mais. Sim. E que, por um acaso, hoje é o Instagram, amanhã pode ser outra rede social. Né? Então, a comunicação, ela sempre vai ser... Eu leio livros de comunicação, caraca, eu falo, mano, isso daqui é muito antigo. Comunicação é comunicação, desde os primórdios, né? Como que a gente fala, nossa linguagem, comunicação verbal, não verbal, nossas palavras, tom de voz. Então, tudo isso a gente aborda e eu quero levar de conscientização para as pessoas que não basta ter só um bom produto. Você precisa de estratégia, você precisa de posicionamento, você precisa cuidar da sua marca, você precisa saber vender. Né? Eu tinha muita vergonha de vender, eu não sabia me posicionar, meu salão era uma bagunça, fofocaiada. E aí eu falei, cara, esse negócio aqui que eu tô fazendo de salão, ele não é pra eu fechar as portas, porque engraçado que com esse negócio da polêmica veio muita gente conhecer o meu perfil. Aí fiquei agradecendo, eu falei assim, haters, estou ganhando muitos seguidores. Cara, minha rede social explodiu. No dia lá do negócio que durou uns 2 dias, assim, mais forte, ganhei muitos seguidores, porque eu falei, gente, vocês estão levando tráfego direto para mim, era melhor vocês me xingarem aqui no direct, porque o que vocês estão fazendo, em vez de vocês me derrubarem, vocês estão fazendo crescer. Então, muito obrigada. E aí, muita gente chegando, falando com o meu posicionamento, Nath, eu também não aprendi a vender na faculdade, eles não ensinam isso pra gente, como conquistar os primeiros clientes, aí disso que a gente sente falta. Eu falei, é isso, gente, eu não tenho faculdade, estudei na Unigran, fiz o meu primeiro semestre, não concluí, porque eu falei, cara, não tem a ver com o que eu quero fazer. E eu achava que eu tinha que ter uma faculdade, sabe, para dar certo. E tem gente que dá muito certo tendo faculdade e também tem outra realidade. Mas a nossa geração passada, nossos pais falaram, tenha faculdade, tenha, que vai ser uma garantia, e hoje não é garantia de nada. O que eu acho interessante pontuar disso, né? Eu particularmente, eu também não sou publicitário formado, mas eu vivo muito nesse meio universitário. O pessoal da Unigran sempre me chama para dar alguma oficina. Agora Legal. Mesmo, nesse mês, eu vou dar algumas aulas de tópico para o pessoal do último semestre. A coordenadora do curso me chamou lá, ela falou assim, tá de portas abertas. Eu falei, eu vou, cara, não tem problema nenhum. É justamente isso, é muito legal. O que eu vejo, né, que daí se eu pudesse dar uma dica para a galera, os universitários, a faculdade, ela vai te dar um norte, ela vai te dar caminhos, né? Então, eu não diria para ninguém, não faça faculdade, façam faculdade. Sim. Isso é importante. A questão é... Até porque um médico não vai poder operar sem ter faculdade. Isso vai te trazer valor. A questão é o que você faz com isso. Então, tem muita coisa. O que eu recomendo sempre para a galera é assim... você não vai sair formado pro mercado de trabalho pronto, porque principalmente hoje em dia é tudo muito dinâmico nessa nossa área. Não estou dizendo em todas as áreas, mas nessa nossa área. Mas enquanto você faz faculdade, tem muita coisa que você pode aprender, tem muita coisa que vai conectar muito com o que você já aprende, né? Tinha que ser inserido isso na grade dos cursos. Empreendedorismo, preparar o profissional. Porque o que a faculdade promete, a promessa, né? Do curso, é que você vai se tornar um profissional preparado para o mercado de trabalho. E a grande realidade é que não. As pessoas saem preparadas. Por exemplo, você pegar um médico, ele sabe operar. Ele sabe daquilo que ele aprendeu na faculdade. Ele vai fazer uma residência depois, né? Fazer uma especialização. Ele não sabe como se comportar com o colaborador, ele não sabe quem que ele tem que contratar primeiro, ele não sabe se ele tem que ir para contador, ele não sabe como que ele vai lidar com o fornecedor, ele não foi preparado para isso. Então, se eu ensino e colocasse, aí sim você está preparando um profissional para o mercado de trabalho, que o ensino do Brasil está falido nesse aspecto, isso já faz tempo. Então, o que as pessoas têm sede hoje é por resultado.
Então, eu até respondendo a coordenadora, eu falei assim, vou te responder educadamente, porque você foi a primeira pessoa do curso, principalmente da Unigran, que eu sei que vários publicitários se sentiram ofendidos com o que eu falei, e o que a pessoa falou que estava fora de contexto, porque o que eu falei dentro do meu destaque tem um contexto para isso, até você saber fazer muito bem. E eu falei assim, cara, a galera entrou numa pira aqui comigo. E eu falei assim, tá, vocês estão colocando tipo assim, é publicidade aqui e marketing digital aqui. Não. Tem que se unir. Sabe por quê? O marketing digital veio depois. O marketing digital nada mais é do que uma estratégia de comunicação, de vendas. E por que não alinhar os dois? Assim, eu particularmente eu acho que esse distanciamento de um de outro nem existe. Isso é burro, porque na verdade o digital é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta disso. Quando eu também tenho formação em coaching e eu aprendi muito sobre pessoas, sabe? Sim. Cara, não importa a rede que vai vir, não importa quais são as ferramentas, para onde você vai evoluir, a gente vai continuar falando sobre pessoas. Comunicação vai continuar tendo uma base. Pessoas, né? Uma base. Sentimentos. Exatamente, né? E simplesmente surgem novas ferramentas. Igual, por exemplo, agora o Clubhouse está bombando, né? É um formato novo. Agora é o Clubhouse que tem que... Não, cara, continua sendo sobre o seu conteúdo, continua sendo sobre pessoas, continua sendo sobre interação. Sobre comunidade, e isso vai continuar seguindo. Porque se não tiver pessoas, não vai ter nada de rede social, não vai ter nada de marketing digital. Então, assim... É que eu falo que a galera tomou uma pira, assim, porque veio muita gente com marcação nos stories, tipo assim, ela ensina marketing, mas ela nem é formada em... eu falei assim, sorry, eu sou formada na faculdade de resultado, sabe aqui, ó, minha placa? Aí o povo ficou puto, guria arrogante do cacete, não sei o que, vai queimar na fogueira. Eu me senti aquelas bruxas, sabe, de antigamente, que o povo colocava, né? Eu falei, cara, eu amo a Carol entrar na Conká pira. Da publicidade da Aradense. Total, eu fiz uma montagem, você viu? Vi. Eu falei assim, não sou Carol Conká, mas eu fui cancelada. E, cara, é porque, tipo assim, eu sou muito fogo no parquinho, sabe? Tipo assim, vocês estão com... Então, vamos ver aqui, ó, quem é que... Não é uma medição de força, mas é que eu entro na pira da galera, sabe? Vocês estão falando daqui, eu falo daqui, porque não é a primeira vez que isso acontece comigo. No marketing digital, sim, é a primeira vez. Mas, por exemplo, enquanto cabeleireira, enquanto educadora para cabeleireiros, entrei numa guerra enorme. São mais de 1 milhão de cabeleireiros que nós temos no Brasil. Quando eu me posicionei que eu não fazia mechas na touca, por exemplo. Eu sempre fiz no papel. E a minha crença dentro disso, né, de falar para cabeleireiros, que mechas na touca quebra o cabelo, que mechas na touca não tem retoque. Cara, quando eu me posicionei, eu tive assim, uma avalanche de gente. Eu te odeio, não sei o quê, você tá falando uma coisa que você não sabe, não sei o quê. E outra, meu Deus, é verdade, eu sempre senti isso na touca. Cara, então o posicionamento, ele é importante. Que nem você falou, cara, tem espaço para todo mundo. Então, a galera que quer aprender mexe no papel, vai para uma escola. Aqui não quer? Tchau, mas eu não posso deixar o meu posicionamento. É que nem você falou, quero mais aqui terceirizem. O meu posicionamento, eu quero mais aqui não terceirizem. E tá tudo bem, você vai continuar tendo cliente. Não é por causa de uma fala minha que todos os publicitários agora vão ficar sem emprego, não sei o quê. Cara, o mundo continua sendo o mundo. A Natália é uma pessoa com 100 e poucos mil seguidores e que se você for aqui em Dourados, sair ali numa padaria, tem gente que não me conhece. E, inclusive, é aquela questão, né? Você estava falando para um nicho. Né, você está falando para um público que aquilo ali faz total sentido. E aí, sabe o que eu quero ver? As pessoas se levantando e falando assim, terceirize o seu marketing sim, aqui eu dou resultado. É isso que eu falo, cara, levanta sua bandeira. Mas é exatamente por isso que eu te chamei aqui, porque assim... Eu não iludo meus clientes no sentido de, olha, vou te vender uma promessa que eu não consigo cumprir. Mas sim, eu entrego o resultado. Os meus clientes estão comigo há 8, 10 anos, desde que eu tenho cliente e pequeno, por exemplo, uma ótica, né? Você mencionou de ótica. Ótica Veja está com a gente desde 2010, desde que praticamente eu cheguei em Dourados. Nós atendemos a Fiat, Jeep, está com a gente há 8 anos, 9 anos. Então, assim, se você não entrega resultado... O da Jeep eu vi, aquele comercial do Alan. O Alan que era meu sócio do Beauty Club. Eu não sabia, não. E justamente falei, cara, que massa, velho, esse tipo de conteúdo. Olha aí. Mas Porque, tipo,
Cara, o Jeep é Jeep aqui no Brasil. Mas quando eu vejo uma pessoa daqui de Dourados falando sobre os benefícios do carro, resultado, naquele vídeo super bem produzido, cara, eu parei, eu comentei, falei, cara, ficou fenomenal. Ele ainda deu uma piscadinha assim no final do vídeo. Falei, isso é juntar o melhor do marketing com o marketing digital. Você levou para as redes. Mas é exatamente isso. Se você pegar os nossos clientes, todos têm um perfil muito semelhante. Pesquisa, por exemplo, eu vi lá que você deu o exemplo no seu stories, falou, olha essa imobiliária. Não. Agora eu falo para vocês, olha a imobiliária Terra. Vocês vão ver o que é um trabalho bem feito de marketing digital. Sim. É um cliente que nós atendemos, por exemplo. E a gente sempre traz esse contexto. Cara, como que a gente pode usar as pessoas que estão ali, porque elas têm relação, elas conhecem outras pessoas. Quando ela for atendida, ela vai ser atendida por aquela pessoa. Né? E como que a gente consegue trazer isso para um contexto que tem todas essas questões do marketing digital, da gente entender ali qual que é a dor, o que a gente vai tocar na pessoa, onde que a gente consegue um gatilho, qual que é uma oportunidade que a gente tem ali. Exato. Com as pessoas que estão ali, com uma produção foda. Né? Que inclusive, parabéns, Matheus. Você que foi lá no salão ontem? Eu gostei desse menino, hein? Sim. Então, aí, viu? Já quero terceirizar o meu marketing com você. Porque eu sei Não, ele foi lá assim, eu falei, não, aqui eu não gostei dessa cortina, não. Vem pra cá. Então, é tipo assim, por que eu soube dirigir muito bem ali? Porque eu sei o que dá certo pra mim, né? Eu quero contraste, eu quero valorizar aqui, né? A figura. Sim, então, claro. Alinhar o melhor dali com o melhor daqui. Mas se eu não soubesse, eu ia ser tipo assim... né? Exatamente. É juntar o melhor dos dois. Exatamente. Então, assim, como você falou, eu levanto a bandeira. E eu vou te confessar assim, eu já vazou que eu ia conversar contigo, porque eu não queria vazar pra ninguém. Já tá sendo odiado? Já fui odiado por algumas pessoas. Já vieram me falar, vai dar palco pra não sei quem. Eu falei, mas por quê? Eu confio no que eu conheço, eu confio no que eu acredito, eu tenho um posicionamento que pode ser diferente, eu acredito que tem coisas que a gente vai achar a mesma coisa, tem coisas que a gente vai achar diferente, e é isso. Não, o mais importante, seus clientes falaram isso? Não. Então foda-se o resto. Então é tipo assim, cara, vocês estão falando de mim? Sério? Foda-se. Eu não tô nem aí, sabe? Eu acho que é muito isso, né? Foi muito o que eu pensei também. Eu falei, cara, mas eu quero justamente que as pessoas falem, porque eu acho que se a gente começar a falar, se a gente começar a se posicionar, a gente vai trazer palco, não como as pessoas falam, você vai trazer palco para esse tipo de discurso. Que tipo de discurso? A gente está trazendo palco para falar sobre estratégia. Eu tenho uma série de estratégias que eu utilizo, que eu acredito que funcionam para os meus clientes. Nós passamos por um processo, até trazendo um pouco da história da agência. Como só tinha gente no mercado por um bom tempo, teve uma época assim que bombou. Todo mundo me procurava para dar treinamento. Eu dei treinamento para praticamente todas as agências de Dourados para ensinar marketing digital. As empresas começaram a me procurar, várias empresas me buscaram para dar treinamento e cliente procurando. O que eu fiz? É isso aí, sou o cara. E aí, inflou aqui 60, 70 clientes na agência e dando treinamento e fazendo um monte de coisa. Deu ruim. Não dei conta, não consegui entregar qualidade. Não é escalável, né? Não foi escalável. Para ser escalável, eu ia ter que trazer muita gente. E eram pessoas que já não tinham a bagagem de conhecimento que eu tinha para dar andamento com a mesma qualidade. Então, assim, deu ruim. Né? Eu não diria que é sorte, mas assim, a gente teve um pouco de sorte de se posicionar desde o início, de construir uma autoridade, de construir uma relação. Hoje os nossos clientes são parceiros. Então, são clientes assim que o cara tá tendo uma ideia, já vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia, eu tô pensando nisso, eu vi aquilo. Então, muito antes de fazer, a gente já começa a conversar, começa a amadurecer tudo aquilo. E não é nem como agência, é como papo assim, somos parceiros, sabe? Então, nós temos essa sorte de ter desenvolvido esse laço. E chegou um momento que eu falei, olha, a gente precisa se posicionar. Então, assim, a gente não é agência para todo mundo. A gente não entrega resultado para todo mundo. A gente não tem um método que funciona para todo mundo. A gente tem um perfil de trabalho que é assim, isso aqui dá muito certo para esse tipo de cliente, para esse tipo de negócio, para essa linha de trabalho. Se não for dessa forma, a gente não consegue fazer.
E todas as vezes que nós tentamos, deu ruim. Teve gente saindo falando mal da gente, porque essa agência não sei o quê. E fazendo muitas vezes um trabalho que fazendo a mesma coisa para o outro dava certo. E falava, meu Deus, vocês são incríveis. Né? Então, assim... O meu post acho que antes de ontem, quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Você adianta. Tenta vender para todo mundo, mas no final não adianta, das contas... Não adianta. Quando você amadurece e você entende que você tem um nicho, que você tem uma característica, que você tem suas particularidades, você vai começar a se conectar com quem se conecta com você. E aí é a melhor fase. Então, de 3 anos para cá, a gente começou a se reestabelecer, tiveram muitas pessoas aqui dentro, muitos colaboradores que foram fundamentais para esse processo, que ajudaram no processo de organização, que trouxeram ideias novas. E a gente começou a se entender, mesmo sendo pioneiro no marketing digital, né, a nível de Dourados, a nível de Mato Grosso do Sul, a gente começou a se entender há pouco tempo, né, de, cara, qual que é o nosso modelo de negócio, o que a gente consegue entregar, o que a gente consegue fazer, o que funciona, o que não funciona. E aí hoje nós estamos ali com menos de 30 clientes, 20 e poucos clientes, com saúde financeira, tá todo mundo... menos maluco, porque a gente ficou quase louco, porque é problema o tempo todo. E, cara, com várias perspectivas, com novos projetos. Apesar, aí vem a questão que eu te falei de Casa de Ferreira Espeta de Pau. Dei muitos treinamentos presenciais e eu cobrava caro, também cobrava 3.500 por pessoa. E eu tinha, 200, 250 leads para fazer presencial. Só que não é escalável o presencial. E eu falava, mas no digital, já tem, na época, o Ramon Tesman, tem o Érico Rocha, tem... é um mercado Ana saturado, Tex, né? Tem muita gente. Eu falei, o que eu vou competir com essa galera? Né? E Cara, aí, a gente esquece que a gente tem, a nossa digital só tem a gente. Nosso CPF, o nosso jeito de falar, as nossas crenças, o nosso sotaque, as nossas gírias, é só a gente. Então, cara, você pode, que nem salão de beleza, calcule quantos salões de beleza tem aqui em Dourados. Se eu for pensar assim, ai meu Deus, mas vai abrir mais um. Mas Nathalie Morel, o Beauty Club só tem o Beauty Club com as são mais de 200 mil pessoas. Louco, imagina no Brasil, 240 milhões? 240 milhões de pessoas. E se você pegar o percentual de pessoas que estão sabendo sobre isso, não chega a 10%. Chegar a 10%, se você atingir 0,5%, você já está milionário. Nathalie, assim, acho que dá para conversar muito ainda. Parte 2. Tem muito assunto, dá para fazer uma parte 2. Como eu te falei, eu quis muito trazer essa conversa, porque assim, teve muita gente falando, muita coisa. Eu falei, cara, eu quero ouvir dela, eu quero trocar ideia. Eu acho que tem coisas que eu posso continuar concordando, tem coisas que eu posso continuar discordando. E é isso, né? Que tem mercado para todo mundo e todo mundo tem direito à sua ideia e ao seu posicionamento. Né? Afinal, ainda vivemos numa democracia, né? Com certeza. Mas, Nathalie, assim, para a gente poder encerrar, você quer deixar alguma mensagem final? Você quer falar alguma coisa? Enfim, fica a seu critério. Livre. Bom, posso falar aqui? Pode. Gente, todo mundo pode. Você precisa ter primeiro uma visão de onde você quer chegar, uma visão muito clara. O caminho não é fácil, você precisa persistir. Os profissionais de marketing, de publicidade, eles são extremamente necessários. Eu acredito que sim, você que está começando ou que já tem uma empresa, deve, não é nem pode, deve aprender a fazer muito bem a sua comunicação, né, o seu marketing de comunicação digital, para quando você for delegar, você saber muito bem o que você quer. Porque quando a gente mais tem resultado, é quando a gente tem um bom planejamento e a gente sabe onde a gente vai chegar. Pode demorar. No meu caso, não foi uma Nathalie que explodiu em 2 anos. Eu estou me construindo desde os meus 13 anos. Hoje eu tenho 29. Então, não é uma coisa, um truque, um hackzinho. É você cuidar de todos os pilares da sua vida como empreendedora, como empreendedor que está assistindo aqui. Cuide do seu marketing, cuide da sua marca, cuide da sua vida como empresário, saiba fazer gestão, saiba sobre pessoas, porque no final, é que nem você falou, é tudo sobre pessoas. Então, tem esse autoconhecimento sobre você também, porque vai ajudar em todas as áreas. Cara, tem gente que não está empreendendo hoje, mas tem vontade de empreender. Mas se você não souber do que você tem paixão, habilidade, como que você vai encontrar a sua área para empreender? Então, é isso. Tem espaço para todo mundo, todos os profissionais são
são necessários e acredito que a nossa comunicação primeiro tem que começar na gente. Nós precisamos entender muito bem sobre a nossa comunicação para depois terceirizar. Não que não é necessário terceirizar, mas primeiro você deve entender muito bem e fazer a sua estratégia. Mão na massa, depois você paga, depois você delega. Junta forças. Beleza, Nathalie, muito obrigado por ter vindo. Obrigado para a gente poder ter essa conversa. Eu acho isso muito importante, como eu já frisei. E, enfim, obrigado. Se a gente tiver outras oportunidades, vamos conversar novamente. O pessoal pode deixar aí nos comentários, né? Se quer perguntar alguma coisa, sugestão para uma parte 2. Gostei. Acho que eu quero ter um negócio desse de podcast. Não, legal. Inclusive, se precisar de ajuda, a gente quebrou a cabeça aqui um tempão para conseguir resolver, Sério? Mas agora a gente já tem o caminho das pedras. Vou contratar a consultoria. Arrasta para cima. Isso aí. Valeu. Até mais. Até mais.